Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Ponto para um Ponto. Eu sou o Rômulo Dias e hoje a gente vai falar mais uma vez do TPS de 2016, mais especificamente sobre a prova de História Mundial, sobre um item da prova de História Mundial. A História Mundial do ano passado, do ano de 2016, foi uma prova bastante polêmica. Os alunos tiveram muitas dificuldades em alguns itens, em julgar alguns itens, sobretudo aqueles itens que falavam sobre as manifestações artísticas, aqueles itens que falavam sobre a história do pensamento europeu desde o século XVIII, muita gente se enrolando. E eu trouxe para vocês hoje um item específico que falava sobre as vanguardas artísticas russas às vésperas do processo revolucionário de 1917. Não é uma questão inteira, é apenas um item que a banca julgou como errado e que de fato estava errado. O item é esse aqui, que aparece para vocês na telinha agora. Dizia o seguinte: a Revolução Russa de 1917 pôs fim ao conservadorismo cultural e nos anos 20, com apoio do Partido Comunista, artistas e intelectuais de vanguarda desenvolveram o construtivismo, em consonância com a edificação da sociedade. Bom, o item está errado porque, na verdade, o movimento construtivista, ao lado de um outro movimento que caracteriza a ação das vanguardas artísticas na Rússia, no caso, o suprematismo e construtivismo são fenômenos que antecedem a eclosão propriamente das revoluções russas no ano de 1917. De maneira que esses movimentos não são impulsionados pelo processo revolucionário, mas antecedem propriamente a eclosão das revoluções russas, tanto da Revolução de Fevereiro, a Revolução protagonizada por setores mais liberais, mais moderados da sociedade russa, quanto a Revolução Bolchevique, a Revolução de Outubro de 1917. Bom, a partir da década de 1910 e mais propriamente em 1915, nós temos uma revolução artística em curso de fato na Rússia. Dois movimentos radicais, dois movimentos de vanguarda que estão aqui sinalizados no quadro são os movimentos mais marcantes. De um lado, o suprematismo, expressão de fato das vanguardas artísticas russas, o suprematismo liderado num primeiro momento pelo Kazimir Malevich, um artista do final do século XIX, mas que está à frente do movimento suprematista a partir do ano de 1915. A publicação da obra O Quadrado Negro expressa, inaugura essa corrente que tinha como propósito libertar a arte, buscar libertar a arte do peso daquela representação tradicional de mundo, de uma arte da primeira metade do século XIX. As vanguardas artísticas, elas vão sendo viabilizadas, vão acontecendo, os movimentos de vanguarda vão acontecendo, vão se expressando no continente europeu desde o final do século XIX, início do século XX. A gente tem o movimento expressionista, que é basicamente contemporâneo ao suprematismo e ao construtivismo na Alemanha da década de 1910, um movimento que amadurece na esteira da República de Weimar, no imediato pós Primeira Guerra Mundial. Temos o cubismo também, temos o futurismo, enfim, uma série de movimentos de vanguarda vão acontecendo no continente europeu. No caso russo, nós temos o movimento do suprematismo, que tem como propósito, sim, libertar a arte do peso de uma representação tradicional através da promoção de composições simples, composições restritas, composições que muitas vezes materializam apenas e tão somente formas geométricas puras, como é o caso desse trabalho do Kazimir Malevich, o Quadrado Negro, que é um dos marcos zero para o movimento do suprematismo. Inaugura então essa pintura moderna de vanguarda russa, que
propõe, entre outras coisas, como outros movimentos de vanguarda que pululam, que aparecem na Europa, propõe uma outra relação com a natureza, propõe uma linguagem universal no sentido de retratar, de ser retratada também por um novo homem. Os movimentos de vanguarda que externam, que propõem novos hábitos, né? A liberdade dos antigos hábitos de um homem ainda vinculado a um mundo predominantemente moderno, a um mundo conservador. Essa arte de vanguarda que no cubismo, no futurismo e aqui no suprematismo propõe uma reeducação da percepção do observador, da percepção do mundo. No pós-Revolução Russa, o movimento suprematista, o Malevich, vai aderir, da mesma forma que os construtivistas, o Malevich adere à Revolução de Outubro. O Malevich chega a ser diretor da Escola de Arte de Vitebsk. Ele se compromete a divulgar a arte soviética nesses tempos, enquanto o Estado soviético, ao menos enquanto o Estado soviético, apoia as vanguardas artísticas. Grosso modo, o Estado soviético apoia as vanguardas artísticas enquanto Lenin está vivo. O construtivismo, inclusive, enfatiza muito o papel de herói na Revolução Russa jogado pelo Lenin. Quando Lenin morreu, o Stalin vai perseguir muitos dos representantes das vanguardas e muitos políticos também do Partido Comunista que tinham um vínculo maior com Lenin, acabam sendo perseguidos, acabam sendo, em última instância, executados ou mandados para o exílio pelo Stalin. O construtivismo é o movimento mais importante quando a gente pensa as vanguardas artísticas russas, e é um movimento que foi cobrado no TPS 2016 em História Mundial. Ele é concebido também em meados da década de 1915 e é um movimento pautado, tal qual o suprematismo, na radicalidade estética. Essa radicalidade estética do construtivismo e do suprematismo acompanha a radicalidade social, o radicalismo social observado na Rússia também da década de 1910. Vladimir Tatlin é o representante, é um dos expoentes do início do movimento construtivista. Ele é um crítico daquela ideia de uma arte pela arte. Ele entende que essa nova arte, essa arte de vanguarda, deve desempenhar um papel mais ativo, um papel ativo na construção de uma nova sociedade, de uma sociedade mais engajada e de uma sociedade engajada através da arte. O Vladimir Tatlin defende uma arte mais aplicada, a aproximação dos artistas da indústria, a aproximação dos artistas das novas tecnologias. Só que, convenhamos, a Rússia do começo do século XX não é exatamente um país dos mais modernos, um país dos mais desenvolvidos, né? De maneira que, no pós-Revolução Russa, quando os construtivistas se propõem a colocar suas ideias em prática, vão ter de lidar com os limites de uma Rússia pobre, uma Rússia atrasada economicamente, uma Rússia cuja população é, em sua esmagadora maioria, miserável, principalmente em tempos de guerra civil, de 1917 até, grosso modo, 1921, e uma Rússia que também é assolada por altíssimos níveis, né, um alto índice de analfabetismo. No pós-Revolução Russa, o Tatlin é convidado para pensar um monumento em homenagem à Terceira Internacional, a Internacional Comunista, que tem o seu início no ano de 1919. Houve 3 grandes internacionais. Primeiro, a primeira internacional era uma internacional trabalhista, que congregava anarquistas e socialistas. A segunda internacional é genuinamente uma internacional socialista. A terceira internacional, o Comintern, tem o seu início no ano de 1919. Um monumento encomendado pelo Departamento Revolucionário de Belas Artes. O Tatlin aceita a proposta. A ideia era construir uma enorme torre de ferro em espiral, e no bojo dessa torre
funcionaria um centro de informações em alta tecnologia, claro, o Comintern tentando promover esse diálogo entre os países comunistas, entre os partidos comunistas do mundo inteiro, o Comintern buscando restabelecer esse movimento que, em essência, era internacionalista desde as primeiras internacionais. No entanto, esse monumento, embora encomendado, não chegou a ser de fato realizado pelo Tatlin. De maneira que, de fato, os construtivistas, como eu disse, vão ter que lidar com esses limites de uma sociedade pobre. Então, no final da década de 10 e início da década seguinte, da década de 1920, os construtivistas precisam adequar a sua arte à realidade. Vão trabalhar com menos tecnologia, vão buscar fazer da sua arte um veículo de propagação dos novos valores, inclusive do processo revolucionário em curso, e a simplicidade da arte construtivista chama atenção, da mesma forma que no suprematismo, com a ênfase recaindo sobre artes gráficas. Os cartazes vão divulgar a Revolução a partir lá de 1917, uma pintura proletária, simples e engajada politicamente consagrada, promovendo uma comunicação privilegiada com o povo nesses tempos. Com a Guerra Civil eclodindo, com o conflito dos exércitos vermelhos contra os exércitos brancos, tem-se a instituição da Rosta, a Rosta, que é a agência telegráfica russa. E participam da agência, fazem parte da Rosta, fazem parte da agência telegráfica russa, uma série de artistas consagrados nesses tempos e em tempos posteriores, o Mayakovsky, o Rodchenko, o próprio Kazimir Malevich do suprematismo também faz parte da agência telegráfica russa. A atuação dos construtivistas, então, se dá na disseminação desses cartazes que difundem as ideias bolcheviques. O destaque é para essa arte do Lissitsky, uma arte simples, uma arte gráfica de fato, né? Muitos elementos gráficos aqui, muitos elementos geométricos, cujo título, cuja legenda, na legenda se podia ler: "Bata os brancos com a cunha vermelha", numa clara alusão ao embate entre exércitos brancos e exércitos vermelhos, no momento em que os russos querem garantir a continuidade do processo revolucionário em curso desde 1917, no embate contra as forças conservadoras contrárias à manutenção do comunismo na Rússia, que contam inclusive com o apoio internacional de países como a França e a Grã-Bretanha no pós-Primeira Guerra Mundial. Como vocês podem ver, esse cartaz, o Bata os brancos com a cunha vermelha, esse cartaz do Lissitsky, é um cartaz de produção rápida, né, de composição rápida e simples, mas que marca a essência desse movimento de vanguarda, está justamente nessa estética inovadora e voltada para a propaganda política. Como vocês podem ver, tem-se a composição de formas sintéticas, a ênfase nas figuras geométricas. Em outros trabalhos a gente vê silhuetas bem delineadas de maneira geral e uma paleta de cores muito simples, uma paleta de cores muito bem definida. Isso tanto no suprematismo, que também tem formas geométricas puras e cores restritas, quanto no construtivismo. Com o fim da guerra, civil, no início dos anos 20, no ano de 1921, os cartazes construtivistas começam a externar manifestações mais otimistas, revelando um certo entusiasmo com o futuro da União Soviética de Lenin. A União Soviética vai começar a buscar promover transformações econômicas mais profundas com a Novaya Ekonomicheskaya Politika, a NEP, proposta por Stalin. Lenin é pintado, Lenin é alardeado como o grande herói da Revolução. Os cartazes do movimento construtivista no começo dos anos 20 tornam-se mais dinâmicos, novas técnicas
de reprodução são pensadas também, a influência da fotografia, da fotomontagem é cada vez mais clara nessas artes de vanguarda, o Rodchenko, o Gustav Klutzis, nomes importantes do construtivismo nesses tempos de maior otimismo. O construtivismo é uma arte de vanguarda em si e é uma arte interessante, olhando para a realidade russa, porque ela propõe, ela permite uma convivência inédita entre, no caso russo do começo do século XX, o construtivismo permite uma convivência inédita entre essa experimentação estética e a radicalidade política. A experimentação estética servindo muitas vezes de combustível para essa radicalidade política e a radicalidade política engajando também os artistas e catalisando esse movimento de vanguarda. Trata-se de uma arte politicamente engajada, inegavelmente, e trata-se de uma arte que, do ponto de vista formal também, pela sua simplicidade, pelas transformações, né, pelas inflexões que propõe, é uma arte formalmente também bastante avançada. Bom, nos anos 30, com a afirmação do Stalin, com Stalin concentrando amplos poderes em suas mãos, a Rússia passa a propor uma arte muito mais conservadora. Os russos vão perseguir os soviéticos, agora vão perseguir as vanguardas artísticas de outrora, e o realismo socialista passa a ser defendido como a manifestação, como a estética oficial da União Soviética comunista. Os artistas de vanguarda são perseguidos, eventualmente são executados. A revolução, em síntese, fica mais careta na década de 1930 ao silenciar esses movimentos de vanguarda que começam não à época da Revolução Russa, mas antes da eclosão das revoluções de 1917. Então, voltando lá no comando da questão, comando do item, né? O item dizia o seguinte: a Revolução Russa de 1917 pôs fim ao conservadorismo cultural e nos anos 20, com o apoio do Partido Comunista, artistas e intelectuais de vanguarda desenvolveram o construtivismo em consonância com a edificação da sociedade. Na verdade, a relação é contrária. Não foi a Revolução Russa que desenvolveu nos anos 20 o construtivismo, mas o construtivismo como um movimento se desenvolve em 1915, na década de 1910, e apoia o processo revolucionário em voga no ano de 1917. E convenhamos, o realismo socialista como estética oficial da União Soviética é uma guinada em direção ao conservadorismo quando comparado a esses movimentos de vanguarda observados na década de 1910. Portanto, esse item está errado e eu quis aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho das vanguardas artísticas russas. É muito pouco provável que um item como esse torne a aparecer no concurso, mas é altamente recomendável que vocês estudem as vanguardas artísticas, que vocês estudem uma história intelectual também do século XVIII e do século XIX, haja vista que isso, ao menos indiretamente, aparece no edital de História Mundial. Tá ok, gente? A gente volta no ponto para um ponto, em uma próxima oportunidade. Eu conto sempre com a audiência de vocês. Um grande abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau.